Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas, seja muito bem-vindo a esse canal, pessoal. Nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre batalha espiritual. Você já ouviu falar sobre isso? Queria falar um pouco sobre isso. Dá uma olhada só no que essa mulher de Deus no podcast falou sobre batalha espiritual. Como que você deve agir diante de uma batalha espiritual na mente, diante de uma guerra espiritual, como que você deve se preparar. Dá uma olhada só aí no que ela falou, depois a gente comenta. Jesus, ele está deixando um exemplo explícito, certo? Que vai ter libertação, que vai precisar que você jejue, ou seja, o que isso configura? São níveis, né? Então vai ter processos de libertação que não vai ser somente você ir lá, sai em nome de Jesus. Vai requerer ali outra estratégia espiritual, vai precisar que você atrele o jejum também, né? Então são níveis aí de libertação. Então tem libertação que vai precisar de um preparo especial, que não vai adiantar você ficar ali só orando. Vai ser necessário que você coloque aí, que você jejue também, que você de fato entre na guerra por essa pessoa. O versículo que você falou, pesquisei aqui para ajudar, é Mateus 17:21. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Muito bem. É porque é um assunto que existem várias visões, né? Sim. Várias visões e as igrejas ensinam de uma forma diferente, assim, né? Mas quando a gente aprende a palavra de Deus e a verdade, a gente começa a agir da maneira certa. Exatamente. E a utilizar o antídoto certo para aquilo ali, né? Exatamente. Para que os demônios eles abandonem aí nossa vida, né? E qual estratégia você daria para alguém que que está sofrendo esses ataques na mente? Antes de você responder, tem um testemunho muito famoso, inclusive quem lançou aqui foi a pastora nigeriana, a Olajumoke, que todo mundo está assistindo aqui deve conhecer. O testemunho todo dela, a vida inteira dela, a batalha espiritual dela foi na mente através do espírito de Herê. Então o espírito de Herê perseguia ela desde criança, desde lá da África. Então o espírito de Herê falava para ela, inclusive, por exemplo, ela menciona que quando ela estava na escola, ela beijou um menino, estava gostando de um menino, beijou o menino lá, e aquele espírito falou para ela que ela estava grávida. Nossa. Então ela se desesperou. Então e o espírito e quando ela ficava nervosa, quando ele ficava assim, não gostava de uma pessoa, o espírito perguntava para ela: você quer que eu faça mal a essa pessoa? Nossa, forte. Você tá entendendo? Então a batalha espiritual dela, ela conta aqui, quem quiser assistir, já tá no nosso canal, a pastora Olajumoke. A vida inteira, a batalha dela foi através desse espírito de Herê, trabalhando na mente dela. Ela tinha esse espírito como um amigo que conversava com ela e direcionava ela, só que perturbando, né? Perturbando ela o tempo inteiro, né? Então existem pessoas que têm essa batalha, que vivem isso, né? Sim. De inimigo, não só isso, mas o inimigo tem pessoas que até não rompem na área financeira, na área no trabalho, na família, por conta de coisas que o inimigo vai colocando na cabeça, né? A pessoa deixa até de acreditar em si por conta de mentiras que Satanás conta, né? E existem coisas mais profundas também, né? Sim. Como no caso você mencionou de narcisismo, né? Essas coisas. Então, qual a estratégia você dá para pessoas enfrentar essa batalha? Certo. Eu vou falar aqui o que eu falo para as minhas mentoradas, né, na sessão de mentoria de ensino. Qual que eu tenho detectado assim, um problema muito grave na maioria das pessoas que chegam a mim, né?
As pessoas, elas querem uma fórmula mágica, né? Então, tem se levantado uma geração de cristãos, de pessoas que têm preguiça de orar. Então, a pessoa ela não quer mais pagar um preço de oração, de jejum, de joelho no chão. Elas querem fórmulas mágicas. Então, elas querem que você vá lá e ore por ela, que você vá lá e pague o preço dela, né? Então, a estratégia que eu dou é uma vida de comunhão com Deus. Quanto mais cheio do Espírito Santo, quanto mais cheio de Deus e de palavra a gente tem, mais esses demônios que batalham na nossa mente, eles vão perdendo força, né? Então, chega a gente até com as pastoras da nossa equipe, ai pastora, você tem uma oração pronta para eu ler? A pessoa ela não quer desenvolver uma vida de oração com o Senhor, né? Então, oração pronta? Oração pronta, ela queria um modelo de oração pronta para ela ler. São Meu pessoas imediatistas, pessoas preguiçosas, não quer pagar o preço, elas querem tudo pronto, né? E por isso que a gente tem vivido tempos tão sombrios, porque por elas elas têm o desejo de ter tudo pronto, elas vão buscando comprar, né? E compra libertação, e compra unção, compra avivamento, quer comprar a presença de Deus, e não é bem assim. Qual a estratégia que eu dou para essa pessoa, né? Deus, ele é acessível a todos, então você não precisa procurar usar um intermediário humano aqui para você ter comunhão com Deus. Né? Então, como que a gente vence batalha na mente? Eu vou dar uma estratégia que eu dou sempre nas minhas mentorias. O ato da ceia, né? A ceia do Senhor. Então, a palavra do Senhor diz em João 6,56: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, no sangue de Jesus, não vai ter esse tipo de coisa. No sangue de Jesus é cura, é transformação, é libertação. Então eu sugiro que a pessoa venha ceiar, né? Toma o suco ali, representando o sangue, é um ato profético, e come ali um pedaço de pão representando o corpo, e ela pode verbalizar ali em oração: Senhor, eu declaro que toda essa batalha na mente, que todos os dardos do diabo que tem afligido o meu campo intelectual venha cair por terra quando eu realizar o ato da ceia. Vida de muita leitura bíblica, porque Jesus venceu o diabo no deserto com a palavra, leitura de Bíblia diária. Então, assim, desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. Então, a pessoa ela vai ter que se esforçar para ela vencer essa batalha. Não tem, assim, uma fórmula mágica. Olha, vai lá e toma esse remédio e os demônios vai parar. Não. Vai ser a busca individual daquela pessoa. Ela vai ter que pagar o preço dela, né? Preço de oração, jejum, Bíblia, comunhão com o Senhor, até que esses demônios aí venham a perder força na mente dela. Comunhão com Deus, 100%. Bom, então, vamos falar um pouquinho mais de narcisismo, Sim. né? Porque é um tema que está em alta hoje. E tem muito se falado sobre o narcisista, né? Existe mulheres narcisistas também? Ah, sim, o narcisismo é diferente independe a forma? da classe, né? É diferente a forma com que eles reagem? Depende, assim, por exemplo, tem pessoas que vivem, o meu pai é narcisista, a minha mãe é narcisista, o marido é narcisista. Eu atendo nas mentorias a maioria, né, dos casos, quando eu atendo esses como narcisismo, é o marido ou a mãe narcisista, né. Então, são pessoas, né, que não têm compaixão pelo próximo, pessoas prepotentes, né, traços de arrogância, não pensa no que vai falar, se vai ferir o próximo. O narcisista, ele é alguém que só pensa em si mesmo, né? Ele não pensa ali no próximo, ele tem como se ele tivesse ali uma medição para si próprio, como se ele fosse, assim, muito importante, né? Uhum. Como se ele fosse mais importante que os outros. O querer dele, a necessidade dele está acima da necessidade dos outros. Então, assim, é muito difícil lidar com esses casos. Qual que é o padrão que você vê na criação dessas pessoas para elas se tornarem assim? Existe algum padrão que você perceba, assim, você que atende as pessoas, para elas chegar a ser um narcisista, ou ela já nasce assim? Eu acredito que ela nasce. Ela nasce? Eu acredito que sim. Eu acredito Verdade. que o narcisismo é totalmente espiritual. Que é aquilo que eu falei no começo da entrevista, né? Demônios que atuam na mente da pessoa. Então, tudo que aquela pessoa personifica é comportamento de demônio. Porque, assim, eu não sei se eu cheguei a falar sobre isso. Agora, eu conversei com tantas pessoas. Se eu tô repetindo essa história, eu te peço perdão, mas, de repente, quem não ouviu ainda vai ter oportunidade. Pode repetir. Uhum. Eu atendi um caso de uma mulher e a madrasta dela era narcisista, né? Lembrei, foi em outro lugar, não foi aqui que eu falei. E aí, o que acontece? Aquela mulher, ela tinha um grau
de ruindade, que eu vou falar assim pra vocês o que foi de mais leve que ela me contou. Quando fazia muito frio, tipo, tava chovendo, aí ela pegava as crianças, né, que não eram os filhos dela, o filho do marido dela. As filhas dela ficavam dentro de casa. Ela pegava essa menininha, ela tinha, 5, 6 aninhos, e ela deixava na chuva o dia inteiro, né, de propósito, fazia ela ficar lá sentada, lá no chão, na frente, na chuva, o dia inteiro, até a hora do pai chegar. Aí, quando dava tipo uns 20 minutos antes do pai chegar, ela colocava a criança pra dentro e beliscava, maltratava e falava pra ela: se você falar, né, pro seu pai. Então, assim, Rafael, é um grau de ruindade, de maldade muito grande, que eu não acredito que isso venha do reino humano. Eu acredito, de fato, que o diabo está por detrás disso. Então, eu acredito que são demônios. E diante também, né? Não é só o que eu acredito. Tem coisas que a gente estuda também, né? De batalha espiritual. Então, diante do que eu acredito e do que eu já estudei sobre, são demônios que atuam e manipulam a mente daquela pessoa. Então, a própria pessoa, ela não sabe que isso é ali, que tem um demônio ali influenciando ela. Então, ela acredita que aquilo é o natural dela, que ela é assim e pronto, e acabou. Por isso que é muito difícil a libertação do narcisista. A gente vê muitos casos, a gente olha na internet e vê muitos casos de... lá nos Estados Unidos, sabe? Aqueles documentários de crianças que matam os pais. Sim. De crianças que tiram a vida do próprio irmão. Sabe? Umas coisas bizarras, assim, umas coisas sem explicação. Né? Uma psicopatia tão grande que você olha assim, você não... Aí eles falam surto psicótico, né? Surto psicótico. Mas, meu Deus do céu. Mas daí a gente entra numa coisa, né? Se a pessoa nasce assim... Mas como explicar isso, né? Se a pessoa nasce assim... a pessoa já nasce demoniada? É um assunto muito complexo. Muito complexo, Rafael, porque... uma pessoa que ela não tem um nível de maturidade espiritual, porque a Bíblia fala, né, que tem o crente que está no leite, né, e tem aquele que já está no alimento sólido. Então, esse assunto é um assunto muito complexo e pesado, e a pessoa teria que estudar, se aprofundar. Tem estudos que falam sobre isso, né, porque tem uma raiz por detrás. Mas sim, os demônios, eles entram na fase fetal, né, por diversos acontecimentos, né, como eu disse. Consagração direta, né? Eu atendi uma mentorada que a avó e a mãe consagrou ela a São Jorge, então, quando ela ainda estava na barriga. Então, já a corrupção, né? A contaminação já entrou ali. Tem também o geracional, né? Que foi as práticas dos seus ancestrais. Então, é muito complexo o mundo espiritual. Muito complexo. E tem coisas que a gente precisa... Todas as coisas, né? Nós precisamos buscar respostas e curas no Senhor. É porque o que eu tenho percebido, a maioria das pessoas, tá? Elas pegam Deus e colocam assim no cantinho. Deus, fica aqui no cantinho, que para esse assunto não é o Senhor que vai tratar. Esse assunto aqui, Deus, é isso que as pessoas falam para Deus de forma indireta. Deus, você não tem capacidade de me trazer respostas para minha deficiência, para a doença do meu filho, do meu marido, então eu vou buscar respostas na ciência, porque o Senhor tem um poder limitado. Essa é a revelação que Deus me deu recentemente. Ele falou, filha, e eu escrevi uma carta e eu falei na live no Instagram, eu falei, pessoal, eu tenho um recado para dar para vocês, e o Senhor falou isso dessa forma, e eu comecei a anotar tudo e li para as pessoas me colocam no cantinho, e elas acreditam que eu não tenho poder para curar todas as coisas, então elas fazem uma separação, bom, isso aqui Deus pode cuidar, não, isso aqui eu vou procurar uma terapia, eu vou procurar uma resposta aqui. Entende? Então esse tem sido o maior problema dessa geração. As pessoas, elas não entregam tudo para Deus. Deus cuida do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, cuida das minhas emoções, não. Deus, das minhas emoções, não. As minhas emoções, quem trata é a terapia, não é o Senhor. Então isso é muito triste. É verdade. Se entregar de corpo, alma e espírito. 2 Tessalonicenses 5:23, né? Verdade. Que a gente tem que manter irrepreensível. Acho que é isso, não sei. Corpo, alma e espírito. E tem uma passagem na Bíblia que diz também, lance sobre mim a tua ansiedade e eu vou te dar
O meu fardo, ele fala, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, o que Deus está falando aqui? Que a nossa ansiedade tem que ser lançada nele também. Não tem que ser lançada numa consulta, numa terapia, numa pseudociência, numa técnica. A nossa ansiedade tem que ser lançada nele. Mas, infelizmente, esses enganos têm adentrado no meio evangélico. E aí as pessoas estão até fazendo sessão, né, de meditação, técnica de respiração dentro da igreja. Isso é muito triste. Acabou indo para um outro, né? Eu não sei se eu fugi da pergunta ou se eu respondi. Eu tô olhando você falando, como eu canto, assim, meu Deus do céu, já fugiu fora. Eu tô olhando você cantando, parece que falando, eu tô vendo sua voz cantando. Meu Deus. Não sei, alguma coisa eu ouvi, parecia só uma melodia falando no meu ouvido. Glória a Deus. Aleluia, fugiu totalmente Jesus. Aqui do assunto, meu Deus do céu. É que eu tô sentindo a presença do Espírito Santo. Eu senti uma forte. música, você cantando, você falando, Aleluia. eu senti notas musicais no meu ouvido. Glória a Deus. Meu Deus do céu, é forte, tá? Meu Deus do céu. Vamos lá. Glória a Deus. Quais estratégias... Não, aqui já me perdi até o fio da meada aqui. Transtornos mentais, narcisismo, esquizofrenia. Meu Deus do céu, o que seria esquizofrenia? Tem um livro, Rafael, que eu vou deixar até de sugestão, tá? Que as pessoas que gostam de estudar sobre esses determinados temas, o nome do livro é Porcos na Sala, tá? E o autor desse livro, ele teve uma revelação de Deus, né? Como que ele ministrou ali a libertação de um esquizofrênico. E aí, é como se fosse uma legião de demônios. O livro meio que trata dessa forma. Ó. É uma legião de demônios. E aí, aquela pessoa, tudo que ela desenvolveu foi de demônio. Entende? Ou seja, ela não tem a sua própria... Ela não tem o seu próprio eu. Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu estava lendo, estudando esse livro, ele disse assim, olha, não tem como você chegar no esquizofrênico e você tirar todos de uma vez. Porque tudo que foi desenvolvido foi comportamento de demônio, é tudo personificação. Então, se tirar tudo de uma vez, aquela pessoa, ela não vai... como se ela não tivesse voltado à consciência de uma forma plena na sua totalidade. Então, é uma libertação totalmente gradativa e processual. Em média, dura numa faixa aí de 2 anos, podendo ser menos, ser mais, né? Diante dos casos de libertadores que operaram libertações desse nível de esquizofrenia. Então, é uma guerra ferrenha, né? Então, é anos ali de jejum, oração, campanha, né? Não, novamente, não limitando o poder de Deus. Se Deus quiser, Ele pode curar exatamente o esquizofrênico num instante. Mas engraçado que se você pesquisar esses dois temas, a ciência não tem uma explicação ainda. Exatamente, né? É isso a que é mais... A ciência não explica, pode pesquisar aí, tá? Eu até tô pesquisando aqui, ó, não tem, tá? Não tem explicação. Tudo a ciência quer dar uma explicação. Isso, mas até hoje não tem. O autismo totalmente ainda tá espiritual. Bom. Eu só quero abrir um parênteses falar rapidinho, porque eu tenho um certo temor com isso, né? De repente você tem aí um parente na sua casa, né? Tenha muita cautela. Eu vi o podcast da pastora, e aí eu vi ali que é espiritual, e eu vou começar... Cautela, né? Apresente ao Senhor, né? Reúna uma equipe de intercessão, porque quando é batalha de alto nível, você tem que ter ali uma equipe de intercessores orando com você, né? Veja se é no tempo, na direção, com as estratégias do Senhor, né? Porque tem muita gente que vai e se empolga, eu vou começar a orar e vou te... Não é bem assim. Até sobre você ir lá e ministrar uma libertação, você precisa saber antes se a pessoa está com a vida no Senhor, se ela tem aliança com Jesus. Senão você vai lá, faz a libertação, os demônios voltam, né? Como diz a Bíblia, traz mais 7, a situação daquela pessoa fica pior. Amém. Bom, agora eu fiquei curioso para saber o que é esse toque religioso, né? Quando você falou para mim toque religioso, fiquei curioso. É um nome, eu não sei quem foi que deu esse nome, mas eu vi o Lamartine Pozzella falando sobre isso, né? Uhum. E é como se fosse os pensamentos intrusos, né? E eu já atendi muitas pessoas, tá? Que tem esse problema. Como que se dá isso?
essa pessoa, ela tem pensamentos de blasfêmias contra Deus. Então, são coisas muito bizarras. Ela está orando e aí ela pensa conteúdos sexuais contra Deus, Jesus, o Espírito Santo, sem ela querer. As imagens de pornografia vêm. Nem sempre é contra, né, Deus. Às vezes a pessoa está ali olhando para o pastor, aí vem ali o ataque na mente, ela fica pensando coisas pornográficas com o pastor ali que está pregando. Vem do nada, vem do assim, nada, na cabeça. É uma flecha. Geralmente, quem é cometido desse transtorno aí, são pessoas que tiveram uma vida de muita promiscuidade no passado, muitos parceiros sexuais, né? Práticas sexuais ilícitas, né? Que teve ali umas coisas bem pesadas. Geralmente, ela ainda carregam aí essas marcas. E o que a pessoa pode fazer para se livrar do toque religioso, desses pensamentos? É um processo, tá? É demorado. Eu atendi pessoas e eu falo, olha, leitura de Bíblia, então, existem guerras que você vai ter que ser um pouco mais incisivo, né? Então, assim, se você lê a Bíblia, vai 3 páginas, começa a ler mais. Se você ora 1 hora, vai orar 3 horas. Se você jejua 6 horas, abre um jejum de 12 horas. Seja assim, vai com mais, como que eu posso dizer? Adquira mais armaduras de alta potência contra esse tipo de ataque, né? Então, ao longo da jornada dela, esses ataques, eles passam aí a ser reduzidos. Eu sofria disso, eu já tive isso no meu passado. E para honra e glória do Senhor Jesus, eu venci. Com muito jejum, muita oração. Entendi, muito bem. Eu nunca tinha ouvido ou escutado esse termo, toque religioso. Mas realmente existe, né? Muitas pessoas com isso. Bastante né? gente relata para mim nas mentorias. Tá. Nós falamos aqui sobre a esquizofrenia e o narcisismo, mas eu esqueci de perguntar sobre burnout, né? Que é eu acho que eu já passei por isso já, mas é porque também o povo batia muito na minha cabeça. Eu trabalhei numa empresa que, meu Deus do céu, eu saí dessa empresa por conta de que estava afetando a minha vida espiritual. Realmente, não tinha como, né? As empresas hoje só pensam no dinheiro. Cada vez mais as empresas, elas pensam no lucro. E as pessoas, o ser humano hoje não é visto mais como um ser humano, apenas um número dentro de uma empresa. Sim. Então eu já trabalhei numa empresa e eu sofri demais. E hoje o termo burnout é usado muito, né? Inclusive para pessoas que sofrem dentro da empresa por conta de pressão psicológica. Mas não só isso, mas ela também tem uma origem espiritual, esse transtorno? Boa pergunta você fez. O que a gente precisa entender, né? De repente você tá lá na sua empresa e aí vem aquele esgotamento, aquela pressão. E aí a gente vai, será que tem demônio por detrás, né? Então, assim, a gente precisa também entender o contexto que a gente está vivendo. Então, assim, você está num ambiente que você é cobrado ali de forma excessiva. E aí é muita pressão, você não tem qualidade de vida, né? Então vem aquele esgotamento, aquele estresse, e nem sempre isso vai ter um fundo espiritual. De repente ali você chegou, não se alimentou bem, de repente ali a empresa, você não tem ali uma hora de almoço tranquila. Às vezes você está no almoço, eu lembro que tinha um trabalho que no horário de almoço tinha que ficar com o celular. Então, assim, então tem coisas que você tem que ver, não, isso aqui é do reino natural, isso aqui não tem nada a ver com... né? Não tem fundo espiritual. E pode ser o demônio usando essas pessoas também, né? Exatamente, isso que eu ia falar. E o diabo aproveitando a situação. Porque cada e coisa usando que você as pessoas passa, né, dentro de um ambiente de trabalho, que misericórdia. O inimigo usa a gente pra te tirar a tua paz, né? O burnout, assim, agora, de repente, que nem eu atendi uma vez uma pessoa, e ela falou assim, ai, pastora, meu marido era uma bênção, aí do nada, não teve nenhum antecedente, ele começou a ficar bipolar. Isso é espiritual. O cara tá lá de boa, com a mulher, filho, aí ele começou a manifestar comportamentos odiosos contra ela, contra os filhos, de maltratar, agredir. Então, do nada, não tinha, assim, um histórico, um antecedente. Então, eu acredito que tem casos que você não precisa nem perguntar, você vê ali que tem um fundo espiritual por detrás. E acaba abrindo a legalidade também. Né? Abriu a legalidade e aí acabou, né, sofrendo esse prejuízo. Entendi. É o momento da gente estar vigiando, né? A partir do momento que você está num lugar
onde tá te gerando uma pressão psicológica ali, a melhor coisa é você orar a Deus, pedir direção, né? Para o Senhor. E sair, porque acaba virando na frente ali, se acaba se tornando, porque eu contando aqui, tô contando a história da minha vida, acabou afetando também na minha vida, na minha vida conjugal, na minha vida familiar, porque querendo ou não acaba, você acaba trazendo para dentro de casa, você chega estressado, você chega cansado, né? Isso é horrível. Tem coisas no trabalho que a gente vive e acaba trazendo espírito para dentro de casa também. Isso, e acaba trazendo espírito para dentro da nossa casa, dando legalidade, né? Porque tem ambiente, tem empresa que meu, é pesado mesmo. Você vê que é muito pesado. É uma atmosfera demoníaca mesmo. Eu já trabalhei em lugares assim, uma atmosfera de inveja, competição. Nossa, principalmente inveja, né? Nossa, é terrível trabalhar em ambiente assim. Principalmente nós que somos, né, cristãos, então... as trevas não têm pacto com a luz. Então, eu lembro que quando eu estava trabalhando, tinha umas colegas de trabalho que elas não aguentavam nem ficar perto de mim. Eu chegava perto, elas saíam. E eu via que era coisa mesmo espiritual. A pessoa olhava com ódio, assim, pra mim. Falei assim, Senhor, me cobra, né? Me lava com teu sangue, porque é um olhar satânico. Você sabia que eu acho que... Não sei se você concorda comigo, mas às vezes acaba impedindo Deus de agir na sua vida, em certas coisas, porque... Eu renunciei isso, sabe? E tem momentos que tem coisas que a gente tem que renunciar. A gente tá preso àquilo ali. A gente tá vivendo, não tá bem com aquilo ali. E às vezes Deus tá querendo que você renuncie aquilo. Exatamente. Né? E você fica preso naquilo. Porque o que vem de Deus traz paz. Né? Às vezes você tem medo de sair daquele ambiente, passar para outro ambiente. E às vezes ganhar até menos. Né? Mas você ter paz. Né? Mas você ter paz. Então, às vezes, de repente, você precisa ter uma atitude também. Exatamente. Não é verdade? Porque tem pessoas que ficam esperando, né? O anjo vir lá com um pergaminho e entregar. É verdade. Eis aqui a tua demissão. Não é assim. Eu falo isso nas lives bastante, as seguidoras dão risada, né? Eu falo, pessoal, vocês querem que o anjo venha aqui e paga a sua conta. O anjo vem e vai lá e entrega seu currículo. Não é assim. É verdade. Tem a ação de Deus e a ação do ser humano, tá? O que Deus vai fazer? Deus vai te abençoar. Amém. Mas o que você vai precisar fazer? Então tem gente que fica esperando um milagre. Eu vou ficar aqui até... Não, se não é... tem trabalho que você tá, que você não tem comunhão com Deus. Você não vai pra igreja. Você acha que isso é trabalho de Deus? Jamais Deus vai abrir uma porta para você parar de congregar, para você parar de buscar, para você ficar igual um zumbi, morrendo de sono, não consegue, entende? Então acho que a gente precisa ali analisar quando recebe uma proposta, porque nem sempre a proposta vem de Deus. Às vezes é o diabo ali querendo roubar o teu tempo. Eu vou colocar ele aqui trabalhando nessa empresa de segunda a domingo, ele não vai ter tempo mais de pregar, de louvar, de buscar o Senhor, e aí você vai acabar se perdendo e desviando. Nós estamos fazendo um podcast sobre batalha espiritual na mente, né? Não estamos fugindo do assunto. Sim. Mas depois que eu renunciei isso, que estava afetando a minha mente, a minha vida espiritual, inclusive com Deus, depois que eu renunciei, e dá um podcast aqui, do que aconteceu. Eu tenho testemunho disso também, de largar o trabalho. Uma das coisas foi esse podcast acontecer. Então, se eu ficasse preso naquilo ali, meu Deus do céu, teve uma situação que aconteceu que a minha mente deu um blackout na minha mente. Eu apaguei. Por um momento, assim, por 5 segundos, a minha mente desligou. Sabe quando você se apaga e esquece por 5 minutos, você esquece quem você é, esquece onde você tá, você entra em desespero total. De tanta pressão psicológica estava na minha mente. Minha esposa tá aqui, ela lembra desse caso. Eu tava com ela no telefone. Minha mente apagou. Não, tanta pressão psicológica. E eu desliguei, na hora que eu desliguei o telefone, eu olhei pro telefone, apagou. E eu entrei em desespero. Eu corri. Eu tava na empresa trabalhando. E eu corri no meio da empresa chorando, desesperado, não sabia o que estava acontecendo comigo. Nossa. Porque a minha mente apagou e eu não sabia nem aonde eu estava. Eu peguei o telefone, eu só lembrei que eu estava conversando com a minha esposa no telefone.
Eu liguei pra ela chorando, falei, meu amor, o que aconteceu? Eu desliguei o telefone, o que aconteceu, né? Eu tava falando o que com você? Pra você ver o nível que eu tava. Foi forte. O nível que eu tava de pressão psicológica. Então eu renunciei tudo isso aí, porque não dava mais pra mim. Aí depois o céu abriu pra Mas você. era a minha segurança. Eram 12 anos que eu tava naquela empresa. Eu saí de lá sem ganhar R$1. Mas depois que eu renunciei isso daí, Deus, tudo aquilo que eu perdi de direito que eu tinha, Deus me deu 2 vezes mais. Você, na verdade, foi uma oferta ao Senhor, né? Você entregou. De uma forma que eu jamais poderia imaginar que isso ia acontecer. Eu falei, não, eu vou sair daqui, vou ganhar menos, vou ter minha paz. Mas Deus falou assim, não, eu vou dar o que você deixou de ganhar, eu vou te dar 2 vezes mais. Foi isso que aconteceu. Forte. Se eu fosse contar esse testemunho, meu Deus do céu. Tem que contar. Uma hora nós vamos falar mais sobre isso aí. Amém. Mas é a renúncia, né? Tem hora que a gente tem que renunciar, né? Tomar uma decisão. Tá passando por essa batalha na mente, né? Se é a pressão externa, gente, sai fora desse ambiente aí, porque... Exatamente. Deus tem o melhor pra gente. Deus tem Às vezes melhor, a gente tem medo, não é essa né? vida que Deus tem pra nós, não. Tem medo de entregar. E aí Deus já tem uma bênção já preparada lá pra pessoa, e a pessoa tá presa naquilo. Ali. Presa no dinheiro. Tem gente que tá presa no dinheiro. Presa no salário. Preso naquilo. Falta de confiança em Deus, aquilo, né? Prefere ficar com aquilo e sem a paz, mas prefere ficar com o dinheiro, né? Exatamente. Bom, vamos continuar aqui que eu já falei bastante. Bom, nós falamos sobre um demônio. Um demônio ele pode afetar uma criança na fase fetal. A gente já comentou um pouquinho, né? Já comentou um pouquinho sobre isso aqui, né? Mas vamos falar sobre cura e libertação. Certo. Né? Ai, agora eu quero ver, né? Como seria a libertação de um narcisista? Meu Deus do céu. Um esquisista e um esquizofrênico. Muito difícil. Amado. Demorado, gradativo e processual. Diante do que eu aprendi e tenho visto. É um processo demorado, né? Então, assim, se o teu marido a mulher... Eu atendi uma mentorada anteontem, né? E ela ontem, aliás. E assim, são pessoas que estão super esgotadas, né? É muito difícil porque o narcisista, ele distorce o que você fala, né? Então, ela falou, pastor, eu não aguento mais, eu falo uma coisa e ele distorce. Aí ela falou que foi buscar terapia. Aí na terapia ele começou a debater com a terapeuta. E, tipo assim, a pessoa totalmente... Então, assim, como eu disse, são demônios de alta patente, né? Então, eles são muito resistentes, porque eles penetraram, né, em todas as camadas. Então, é muito difícil a libertação. Mas não existe impossível para Deus, né? Então, o que eu falo para essa pessoa? Ela vai comprar uma guerra, né? Ela vai se colocar na brecha. E ela deve buscar estratégias do Senhor sobre como interceder e orar por essa pessoa, né? Então, eu não tenho, assim, um modelo pronto. Por exemplo, Josué, quando ele foi conquistar Jericó, Deus deu algumas estratégias por ele. Deus não poderia ter falado para ele, olha, Josué, vai lá direto e Jericó é tua. Não. Deus falou, você vai rodear antes, né? Então, Deus, ele deu algumas instruções para Josué para que a muralha viesse a cair. Então, essa pessoa, primeiro, ela tem que apresentar ao Senhor... Deus, o que eu posso fazer, quais tipos de campanha, começar a orar e jejuar por essa pessoa. Nós não podemos, Rafael, limitar o poder de Deus. Não, eu vou apresentar em oração e vou também levar ele para fazer uma sessão de hipnose e ver o que pode ter. Não, a gente não pode fazer isso. Eu acredito que a gente precisa confiar no Senhor, na sua totalidade e entender a soberania de Deus, né? Então, assim, nossa, pastora, porque muitas pessoas chegam em mim, Rafael, olha, pastora, eu jejuei, eu orei, eu fiz isso, eu fiz aquilo e nada aconteceu. Assim, gente, mas assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus... Por que a gente está sempre se colocando nessa posição de cobrar Deus, como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa pela gente, né? É nós que necessitamos da misericórdia dEle,
Uma vez eu atendi uma pessoa que ela tinha muito dinheiro, né? Ela é até um pouco famosa. E aí ela falou assim, pastora, olha, eu já não sei o que eu faço, eu devolvo meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, e a cada dia que passa, o meu marido, ele tem perdido as empresas, os bens materiais. Eu falei assim, minha irmã, olha, é o querer de Deus, de repente o coração dele tá no dinheiro e Deus tá permitindo que ele perca, mas vamos parar com isso de querer, se Deus não fizer, então eu vou abandonar Deus. Fica no teu processo, apresenta ao Senhor, né? Senhor, tá aqui. Agora, se de repente, o narcisista, você tá correndo risco de vida, né? De repente, é uma outra situação de agressão física, né? Você não vai ficar ali esperando a pessoa ir e fazer o pior contra você. Você vai ali preservar a sua vida, né? Mas qual tem sido o problema? A gente não quer confiar na soberania de Deus e não tem paciência de esperar. Tem guerra, Rafael, que vai levar meses, vai levar anos. A pessoa tem que esperar operar a vontade do Senhor. Mas por que demora tanto? Não sei. É Deus que sabe de todas as coisas. Então, tem pessoas que chegam a mim e falam, ai, pastora, por que isso? Não sei. O conhecimento de tudo está nas mãos do Deus Altíssimo. É Ele que sabe de tudo. Qual foi o maior pecado? Por que Eva caiu? Porque ela quis saber semelhante a Deus. Ela foi lá comer do fruto da árvore do conhecimento. Então, acho que a gente cai nesse momento. Quando você quer conhecer tudo, você quer saber... Tem coisas que a gente nunca vai entender, Rafael. Eu estava até conversando com o pastor esses dias. Ele falou assim, moço, se você pudesse fazer uma pergunta e entender uma coisa de Deus, o que você perguntaria? Aí eu até falei para ele, amor, eu acho que eu ia perguntar isso, fazer algumas perguntas de Davi e alguns personagens, por que aconteceu isso, eu ia querer saber. Mas assim, se Deus me desse essa oportunidade, né? Mas eu não fico presa nisso, sabe? Tem casos que são muito tristes, sabe, Rafael, que eu atendo. E aí, que nem eu atendi esses dias uma pessoa, fiz uma visita no lar, e essa mulher, ela tem uma doença incurável, a barriga dela é bem inchada, e aí eu sei que tem um negócio lá nela, né, espiritual, e aí já fez exame, raio-x, tudo que você imaginar, não tem nada, e a medicina fala que a dor dela é psicológica. Eu fiz a minha parte. Qual que é a minha parte? O que Deus me delegou? Ide, né? Pregai o evangelho, vai, cura os enfermos. Então, eu fiz a minha parte. Fui lá, impus as minhas mãos, peguei lá o óleo ungido, fiz a minha parte, orei. Senhor, agora quem opera é o Senhor, não sou eu. Eu vim ser um instrumento nas tuas mãos. Senhor, tá aqui. E ela estava morrendo lá de dor. Ai, pastora, não sei o quê. Falei com ela esses dias. Ela ainda tá. Então, assim, por quê? Né? Eu entreguei uns mistérios lá pro marido dela, minha cunhada também, né? Tem algo também envolvendo a família, algo que ele precisava fazer, mas assim, tá na mão de Deus, já não é, mas eu não fico me carregando esse fardo, sabe? Me culpando de querer saber. Deus, ó, o Senhor viu. Eu fui lá, fiz a minha parte, impus as mãos, passei o óleo ungido, orei. Tenho apresentado ela nas minhas orações, na madrugada, as minhas orações nos portais das 3 da tarde, 9 horas da manhã. A minha parte eu tô fazendo, mas tem coisas que já fogem da nossa limitação, entende? Então, assim, o que a pessoa vai fazer? Ela vai pedir estratégias do Senhor e vai esperar totalmente 100% em Deus, porque quem convence, quem quebra as estruturas, as raízes demoníacas, né, as deformidades da alma de uma pessoa é a palavra, é Deus. Não existe outro, não tem outro nome que vai fazer isso, é o nome de Jesus. Então essa mulher, ela pode ali orar, né, ela pode jejuar, ceiar pelo marido, fazer campanha em monte. Então tem uma série de coisas que o Espírito Santo vai dando estratégia. Vocês viram aí, pessoal, como foi forte tudo que ela falou, como foi poderoso tudo que ela falou. Você viu como que vence uma batalha espiritual? Você deve se preparar primeiro, pedir direção a Deus, orientação a Deus, para você poder vencer uma batalha espiritual. A batalha espiritual, ela não é fácil e ela não é brincadeira. Satanás não brinca de atacar. Ele ataca quando ele vem, ele ataca de verdade. E ele ataca com poder e com muita sabedoria e astúcia. Então você tem que se preparar. Peça orientação a Deus. Não lute uma batalha espiritual. Não entre em uma batalha espiritual sem pedir direcionamento a Deus. Eu mesmo já entrei em batalhas espirituais onde não era da direção de Deus. E eu tive que pagar um preço, pagar retaliações por isso. O que é uma retaliação? É quando Satanás... ele vem e contra-ataca e destrói e quer destruir a sua vida. Ele contra-ataca tentando destruir a sua vida, seja a área da sua vida que estiver mais vulnerável, área espiritual, profissional, área financeira, sentimental, seja qual área for.
ele vai tentar te derrubar. Então você tem que estar revestido com as armaduras de Deus, Efésios capítulo 6, revestido com o poder de Deus, com as armaduras de Deus, para que você não seja vencido por ele, tá bom? Espero que Deus tenha falado ao seu coração, espero que Deus tenha falado com você. Você que é novo no canal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, tá bom? Continue acompanhando o nosso canal toda semana. Todos os dias, quase todos os dias eu posto um vídeo novo para edificação da sua fé, para que Deus fale ao seu coração. Deus sempre fala através desses vídeos, se a gente prestar atenção, tá bom? E você que está chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para que toda vez que eu postar vídeo novo, você seja notificado, tá bom? Vem fazer parte da nossa família, que já está quase chegando a 3.000 inscritos, tá bom? Você que já é inscrito, muito obrigado por ter se inscrevido e ative o sininho de notificação para que você receba a notificação de vídeos novos, tá bom? Deus abençoe a sua vida grandemente. Fica com Deus.